Fala, família do Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho atualmente no G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo que com certeza vai ser sensacional. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo, sou formado em administração, hoje estou trabalhando na DocSign, fazendo um bico aqui no podcast toda semana, gravando com pessoas especiais, e hoje, como o Diego falou, tem uma pessoa em Porto Alegre, tem uma pessoa em São Paulo, tem uma pessoa em Londrina. Esse é o bom do Zoom e o bom da comunicação hoje pela internet, então aproveitem que essa conversa vai estar muito boa. Para apresentar o nosso convidado de hoje, mais uma pessoa aí muito especial que o G4, né, me apresentou, que eu vi uma palestra dele presencialmente ali no G4 para o time comercial e disse, cara, a gente precisa trazer esse conteúdo aqui para o podcast. Então, o convidado de hoje é o Fernando Ortiz, que ele chegou a fazer direito, mas acabou seguindo um rumo totalmente diferente e está à frente, né, da F. Ortiz desde 1999, uma empresa aí de representação comercial que atua com grandes contas e diversos produtos, EPIs, higienização industrial e descartáveis. E aí eu quero te fazer uma pergunta que é como se tornar diferente em um mercado, né, de produtos simples? Boa noite, primeiro para você, né? Acho que eu devo ser um dos entrevistados de vocês mais antigos, desde 1999 na estrada, né? E parece que é uma sina, né? A gente tem um escritório de representações e desde muito cedo a gente sempre trabalhou com a maioria dos produtos, né? Que são comoditizados, né? E aí é um problema sério, porque na grande maioria das vezes o que acontece? Você acaba entrando naquela baila de todo mundo do preço, né? E aí eu tive que aprender desde muito cedo que eu tinha que ter um diferencial, porque senão eu ia fazer parte lá embaixo da pirâmide, né? E o que acontece? A gente procura colocar isso muito forte dentro da FOT, sempre foi, acho que talvez a nossa maior marca registrada, né? Até essa pergunta é interessante, que ali no meu Insta está escrito que eu sou um realizador de coisas simples, duradouras e lucrativas, né? A gente é muito simples, não tem segredo nenhum, a gente sempre atua de uma maneira muito simples, né? Até porque acredito muito na simplicidade, né? Se você quiser complicar demais, você acaba, de repente, saindo um pouco fora dos trilhos, né? Então, a vida nossa aqui dentro da F Ortiz é uma coisa, a gente procura fazer do mais simples possível, mas assim, o grande diferencial nosso realmente em fazer a coisa acontecer vendendo produto simples é você atender com excelência mesmo, né? Essa é o grande diferencial, é você ser ágil nas respostas, né? É você procurar surpreender o cliente com entender, principalmente a gente faz um trabalho muito forte de entendimento das dores desse cliente, né? Por mais que o produto seja um produto que todo mundo tenha, né? Mas a gente tenta fazer com que de uma maneira diferente, a gente pode até indicar esse produto para um outro posto de trabalho, você acaba sendo relevante, né, para a empresa que você está trabalhando ali, né? Mas principalmente realmente é fazer o básico, né? Que eu acredito hoje que a grande maioria das empresas ou das pessoas, né, nem faz o básico direito, né? É muito complicado. Quem que não precisa ir hoje mesmo? Eu tô com uma viagem marcada semana que vem e tentei falar hoje na companhia aérea aí, uma companhia aérea de fora que não é daqui. Eu não consegui falar. É inacreditável. É um negócio maluco. Tem lá 0800, tem chat. O pior foi o chat, né? Que eu devo ter conversado com um brasileiro no chat. E aí, quando eu falei para ele que eu precisaria ter uma troca de horário, né? Ele respondeu dessa maneira, que essa é uma parte muito difícil e que eles estão vivendo uma fase muito complicada e simplesmente encerrou o chat. Então, E não você teve atendimento. imagina, né? Não tem. Então, e você vê, é uma coisa complicada, né, Leonardo? Como é que o cara te atende dessa maneira? E ali dentro da F-Ortiz, né, a gente sempre buscou ser. O grande diferencial nosso mesmo é a agilidade, tá? É uma coisa que a gente sempre foi muito rápido em respostas, tá? Isso faz uma diferença absurda, né? E o que nos garante, né? Eu agora, depois que eu fiz o G4, eu estou procurando implementar muitas coisas que a gente viu ali, né, aos pouquinhos, tá? A gente é uma empresa pequena, né? Eu não tenho como estar também dispondo de muita coisa de uma vez só, até porque a minha equipe, como eu disse para vocês, né, é formada por uma pessoa já que estão comigo há muito tempo, né? Então a gente não pode querer mudar de uma hora para outra, mas
Eu fico feliz que a gente recebe semanalmente WhatsApp ou e-mails de clientes falando assim, olha, eu ia comprar do fulano porque o teu é um pouco mais caro, mas você me atende tão bem. Esse é o nosso combustível, sabia? A gente não divulga isso, né? Não fica falando, meu atendimento é o melhor, né? Mas as minhas funcionárias, para vocês terem uma noção, as meninas de vendas, elas recebem presentes dos nossos clientes. Em vez de nós darmos, são elas que ganham. É muito louco. Outro dia chegou uma caixa lá para a Elaine, que atende Santa Catarina, era um sapato. O cara mandou um sapato, a esposa comprou o sapato e mandou para ela. Então, assim, é um reconhecimento, né? A gente está muitos anos com a grande maioria desses clientes, né? E sempre procurando atender da melhor maneira possível, né? Eu tenho uma mania de, final do ano, nos últimos 2 dias antes que antecedem o Natal, de sentar na minha sala, eu me tranco, peço para que ninguém entre lá, e eu faço ligações, porque eu não gosto só de passar WhatsApp ou e-mail, eu gosto de ligar, principalmente para aqueles clientes principais, né? Que estão contigo há muitos anos, que fazem a diferença. E eu não deixo escapar nenhum. Vou lá, digo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E agora, 2 meses atrás, foi uma coisa muito legal. Um dos nossos principais distribuidores aqui do sul do Brasil, nós estávamos numa sala, ele estava com uma parte bem grande da equipe dele, eu estava com o meu técnico e o meu vendedor. De repente, ele falou assim, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Em dezembro, quando chega dezembro, eu tenho 2 certezas. A primeira, que o Natal vai chegar, e a segunda, que esse senhor que está aí na frente de vocês aí vai me ligar para desejar. Então, você imagina, é uma coisa boba, vamos ser sinceros. O que eu fiz demais? Nada, um ato simples de ligar para um cara e desejar Feliz Natal e Ano Novo. Você vê, cria um negócio na cabeça do cliente, ele não esquece disso. Né? E a gente ali é muito... Eu brinco lá que a gente não desiste nunca, tá, Diego? A gente, né, Fertiz é chato, a gente fica em cima. Tem clientes que levaram 4, 5 anos para a gente conseguir conquistar. Então é bem bacana, porque eu acho que essa coisa de não desistir nunca faz uma diferença enorme, principalmente nos dias de hoje, onde a grande maioria, no primeiro empecilho, já se desmonta, deixa de correr atrás, né? A gente não, a gente sabe que a dificuldade vai existir. Na vida nada é fácil, né? Tu tinha comentado na palestra, né, como que tu conseguiu entrar ali nas indústrias naquela época, com alimento para os funcionários. Se pudesse comentar isso, que eu achei Ah, sensacional. tá, quando Eu acho que isso isso é uma ainda, questão de pensar diferente, né, do que o resto exatamente. está fazendo. E você vê, e eu trabalhava com produto mais comoditizado que isso, impossível. Suco, gelatina, pudim, né, sopas. Eu achei uma maneira de me diferenciar na época, né, que eu precisava, até porque o intuito era tentar ser campeão nacional de vendas, né? E como é que eu seria campeão nacional de vendas concorrendo com pessoas de outros centros bem maiores do que o meu? Eu ficava no interior do Paraná, ia concorrer com o cara de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E aí eu tive um insight, né? Falei, poxa, eu vi os cortadores de cana, cortando cana naquela época, muitos anos atrás, há 30 anos atrás, não existiam as máquinas que cortavam cana. Cheguei, parei numa usina, perguntei para o cara como funcionava, ele falou, olha, eles ganham por produtividade. E aí eu perguntei para o cara, e esses caras são alimentados? Não. Aí o que eu fiz? Poxa, vocês não querem servir? Eu tenho 3 sopas aqui que são bem que tem uma substância bem grande, né? Vocês não querem oferecer? E eu levei um ano. Eu visitei usina por usina do Paraná. Todas as 29 usinas do Paraná foram visitadas, recebendo não, 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 não. Até que depois de um ano, o nosso Deus lá de cima, né, falou: chega, coitado, esse cara tem que ter uma chance, né? E aí eu fui numa usina, chamado por um cara, ele falou: olha, eu vou te dar uma chance. Você vai servir aqui para os nossos 40 cortadores, numa turma, que eles são separados por turma e chegavam em ônibus, né? Eu tive a oportunidade de servir sopa para esses caras durante uma semana, me alojei lá na usina, levantava 2 horas da manhã, preparava a sopa, levava para o caminho lá onde esse ônibus cruzava, os cortadores desciam do ônibus, eu enchia a marmita dos caras com sopa, e aí isso trouxe um resultado, era lógico, né? Uma pessoa alimentada, ela vai render mais, né? E aí aumentou a produtividade dessa usina em quase 20%, naquela turma de 40 pessoas, e depois explodiu, né? Eu fui até transferido para fazer o estado de São Paulo, onde ficavam as principais usinas do Brasil, e aí eu me tornei o campeão nacional de vendas todo o tempo que eu fiquei dentro lá dessa outra empresa de alimentos, né? Eu ganhava dos caras de São Paulo, Rio, por ter tido essa ideia diferente, né? Uma coisa que
não fazia parte do métier do nosso negócio. A gente tinha que vender comida para refeitório industrial. E eu achei uma saída fora disso para poder ter chance de ter um volume considerável, né? Não pode ficar só pensando dentro da caixa, né? Você tem que pensar fora da caixa, né? E conseguiu. E conseguia. Graças a Deus foram mais de 11 anos sendo campeão nacional de vendas, todo ano seguido, né? Meu Foi muito Deus. legal. Em relação a como tratar a empresa depois que tu fatura 5 vezes mais. E eu vou linkar com uma outra pergunta isso, tá? Que tu comentou antes. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há muito tempo aqui e eu não posso mudar do dia para a noite porque senão elas vão se perder, né? Como é que Isso, isso é um dos cuidados que tu tem para, com o faturamento crescendo 5 vezes mais, manter o time de pé e manter motivado. Mas quais são esses outros exatamente. motivos depois que cresce tanto? Como é que tu segura todo mundo e mantém todo mundo motivado, enfim, crescendo cada vez mais? Então, isso faz parte da cultura, né, Leonardo? Assim, a gente ali dentro da F-Ortiz, nós somos pequenos, né? São 16 pessoas só, né? Mas realmente é muito louco, é muito diferente, é muito parecido com o que vocês vivem ali. O Diego vive ali no Vale de Gaut, né? A gente não tem só, lógico, a buzina para buzinar, mas é muito legal porque essa galera começou praticamente comigo lá atrás, né? E veio galgando números acima de números e números, e aí a gente sempre imaginava, chegamos no limite? Não, a gente consegue mais um pouquinho. E foi vindo, né? E como eu falo para vocês, né? A gente é uma equipe formada por pessoas simples, cara. Não tem ninguém ali genial, ninguém que saiu de Harvard, nada, né? Mas é um pessoal que tem uma gana e uma raça absurda, coisa que é difícil de ter hoje, né? Aquele sangue nos olhos, né? De vontade de vencer. E é muito bacana que a grande maioria que entrou na F-Ortiz conseguiu mudar de vida. Isso que o meu discurso sempre foi assim, Leonardo. Eu sou o dono desse negócio aqui, mas eu não vou ganhar sozinho. Todos que estiverem aqui, se a gente crescer, vão crescer junto, né? A gente não tem como aumentar cargos, né? Mas assim, o salário, todo mundo é comissionado, então realmente mudou muito, né? Porque a gente vendia, imagina, lá atrás, 100 mil por mês, hoje a gente vende muito mais do que isso por mês, né? Então Ele a quase vida falou, de ele quer falar. a, a vida Ah, das quase pessoas saiu. mudou muito, né? A gente foi muito feliz, né? Eu acho, e é legal, né? Eu me lembro, sabe, de uma frase do Ayrton Senna que dizia que quando a gente chega no limite, a gente olha e fala, caramba, dá para ir um pouquinho mais, né? E eu acho que esses 22 anos foi exatamente assim. A gente ia chegando, né? Nós chegamos quando a gente que sonhava, e todo mundo ali é sonhador, né? Lógico que eram menos pessoas com o passar dos anos e que as pessoas foram entrando, mas o mais novo ali hoje tem 8 anos, né? E a gente sonhava em chegar em 100 mil, depois em 300, depois em 500, no faturamento mensal, depois em 1 milhão. Daí a coisa foi vindo e foi tomando um corpo, né? E o bacana que às vezes eu converso com pessoas, né, que têm muito mais entendimento do que eu, e eles falam, cara, que loucura, com 16 pessoas você fatura o que você fatura, né? Foi Pode falar assim, uma realmente, faixa de faturamento? Só de não sei quanto, não sei quanto. O pessoal tem uma a noção gente, a gente chegou hoje, né, em mais de 6 dígitos, né? A gente ultrapassou até esse último ano agora foram mais de 220 milhões de reais faturados, né? com Então, 16 assim, pessoas. com 16 pessoas, né? Então foi uma coisa muito louca que a gente vem alcançando, né? E isso e, essas pessoas todas elas super determinadas, né, em fazer as coisas acontecerem. A gente bateu na pandemia agora, eu tiro fora porque o ano de 2021 ele foi atípico, né? 2020 ainda a gente conseguiu viver uma certa normalidade, mas 2021 foi uma coisa maluca. Se eu tivesse 10 vezes mais produto, eu teria vendido 10 vezes mais produtos. Mas a gente ficou muito feliz que nesse mês agora, tirando 2021, que foi a pandemia, né? A gente praticamente bateu o nosso recorde histórico de vendas. Então, poxa, mais uma vez, né? Eu olho para eles ali e falo, cara, o que esses caras fazem, né? Como é que é? E é muito bacana, né? Magia. Porque ontem cedo eles me ligaram, né? A gente pode comprar uns docinhos? Falei, por docinhos, acho que a gente vai bater um recorde. E a gente é assim lá, sabe? A gente compra doce, suco, pastelzinho para comemorar. E o bacana, o Leonardo e o Diego, que a gente comemora não só valores altos, tá?
Se a gente tem um cliente que ele comprava 3 mil por mês, ele começa a comprar 10 mil, porra, a gente fica feliz pra caramba, comemora, eu ligo, é uma coisa bacana, sabe o que eu faço também? Eu ligo para esses clientes, entendeu? Eu ligo para falar assim, cara, muito obrigado, né? Imagina, deve ser muito louco, né? Quem que imaginaria que você vai receber a ligação de uma pessoa para agradecer? Eu ligo para agradecer, falo, cara, olha, eu tenho teu O histórico dono aqui. do negócio. Você comprava 3 mil com a gente, você está comprando 10 mil por mês. Puxa, muito obrigado, tá? Queria te agradecer, colocar à disposição, se você precisar da gente, mas cara, são coisas simples, entendeu? Muito simples, mas que eu acredito que fazem uma diferença muito grande, né? Porque a gente acaba, pra vocês terem uma noção, eu já fui numa porrada de casamento de filho de cliente. Vocês acreditam num negócio desse? Porque você acaba criando um vínculo, né? E a pessoa confia em você, né? Ela sabe que, principalmente agora na pandemia, cara, a gente aguentou o rojão, não foi fácil, né? Porra, que legal, você não foi fácil, foi muito difícil, porque você administrar tudo que aconteceu, porque além dos que a gente tinha, nós ganhamos muito, como eu falei para vocês, né? Entrar uma camada nova de clientes bem grande, né? E aí você tem que administrar isso a gente tinha que controlar estoque, porque não podia vender tudo que o cara queria. Isso é estressante, porque o cara fica puto, ele acha que você está tirando dele para dar para outro, né? Foi assim um ano realmente dificílimo, né? Os poucos cabelos que eu tenho já foram embora, quase tudo nesse ano que passou, mas foi bacana, foi um aprendizado. O tempo ele passa muito rápido e, como de Sim. costume, a gente gosta de finalizar aqui pedindo uma dica, então, para ti, Ortiz, passar aí, né, uma dica pessoal, profissional para quem está nos ouvindo. Zé, Fernando, de quem fatura 220 milhões com 16 pessoas no time? Tem que ressaltar isso. Por favor, dá a tua dica. Obrigado. É assim, a minha dica que eu falo, a primeira dica pessoal, né? Vamos lá. Que você tenha muitos sonhos, né? Eu acho que a pessoa tem que sonhar, né? Viajar bastante, né? Você viajar te traz conhecimento, né? Abre as portas, né? Eu acho que a pessoa tem que sair da caixinha dela, do meio onde ela está ali, olhar coisas diferentes, né? E ter muita fé em Deus, né? A gente tem muita fé, é muito legal, é muito doido que dentro da F Ortiz ali a gente, né, é um time que tem uma fé inabalável, né, Uhum. em Deus, né? Então acho que isso eu deixo aqui para vocês como uma dica pessoal, né? E profissional assim, né? Não desistir nunca, né? Ter uma resiliência absurda. Você não precisa ser o melhor, você não precisa ter MBA, mestrado em Harvard, mas você precisa ser resiliente. Você tem que ter uma gana absurda de vencer, né? Porque faz a diferença, faz muita diferença. Olha, vou falar uma coisa para vocês: você competir com uma pessoa que não desiste nunca é difícil. Por mais que você seja preparado, se você pegar um time que é aguerrido e que não desiste nunca, é muito difícil. Então, esse seria o conselho, eu acho que profissional, principalmente para essa nova geração que está vindo, né? A gente tem que ter Sensacional. fé, vontade de fazer as coisas acontecerem, né? E fazer acontecer. Não ter medo de errar, sabe? Outra coisa, a gente erra bastante na F-Ortiz, sabia? A gente erra muito, porque a gente tenta, né? Você não pode ter medo de tentar, né? Acho que a tentativa é uma coisa que, principalmente para o profissional de vendas, né? Poxa, eu vou tentar fazer um negócio diferente aqui, quem sabe eu conquisto esse cliente, né? E é por aí, né? A gente não pode ter medo, vai com medo mesmo. Eu também tenho medo. Vocês acham que eu não tive medo quando eu comecei? Até hoje, eu tenho medo até hoje. O medo vai ter sempre, mas você não pode deixar que o medo te domine, né? Você tem que ir com medo mesmo. E é legal que quando você chega lá na frente, você fala, cara, olha o que eu fiz, né? Esse é o Deu grande certo, prazer, né? deu certo. Depois recentemente deu certo, é muito bom, que nem aconteceu ontem, né, com todos nós. E a gente quer te Você vê, agradecer, sem Ortiz, desistir. aí. Exatamente, sem desistir até os últimos minutos, faltando Últimos 4 minutos, cara. minutos. Uma loucura, mas muito obrigado aí pela conversa. Realmente foi Imagina. uma aula. Espero que eu possa ter ajudado aí, né? Eu gosto de estar, imagina, eu sou bem mais velho que vocês, né? Eu gosto de estar junto com as pessoas mais novas, né? Eu aprendo, né? Mais do que eu posso estar passando, né? E assim, se a minha mensagem puder chegar, né? Até essas pessoas mais jovens, de que não desista, não desista, sabe? Acredite que você pode fazer. Cara, isso é o maior diferencial.